E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Alfi, Relações Públicas e Empreendedor, e esse é o podcast O Investidor de Relacionamento. Hoje eu faço negócios criativos na Alfi NC e tudo que eu conquistei na minha vida não foi muita coisa, mas foi através dos meus relacionamentos. E aí eu decidi então que eu ia virar não só um investidor, mas também um estudioso de relacionamento. E por isso está no ar o 14º episódio do Investidor de Relacionamento by Inexperiência. Estamos no ar 2020, o terceiro episódio de 2020, agora é toda sexta-feira, by Experiência. Você pode se perguntar por que by Experiência, quem é a Experiência? Se você não conhece, você tem que conhecer a Experiência. É uma empresa que cria conteúdos, que faz palestras, que tem muita coisa. Segue lá, @inexperiência, não é inexperiência, não é experiência, é inexperiência, mistura de inspiração com experiência. Sabia que eu criei esse nome? Sabia, já ouvi falar. Tinha que dizer que não sabia. Mas você que está em casa, não sabia, eu já começo dando as boas-vindas para Ana Carvalho, a minha convidada de hoje. Palmas para Ana. Minhas palmas. A Ana tem o melhor emprego do mundo, porque ela trabalha comigo. É verdade. Ana, obrigado por ter topado e estar aqui Eu fazendo esse podcast. Muito feliz. Um prazer estar conversando contigo. A Ana é uma grande expert em redes sociais, ela é líder lá do meu time de digital na Alfi Negócios Criativos e é legal a história, eu sempre começo contando uma história, tá? E é legal a história da Ana porque ela tá trabalhando comigo faz um ano já, vai fazer um ano, agora em fevereiro. Esse podcast a gente tá gravando em janeiro, né? Porque as pessoas podem ver esse podcast para sempre. Mas em fevereiro de 2020 vai fechar um ano que a gente tá trabalhando junto. E eu conheci a Ana por conta da profissão de Relações Públicas, né, da minha profissão, da minha área. Ela fazia parte de um movimento Quero Falar Mais RP, e eu tenho todo mundo de um RP, e aí a gente se conheceu também de Porto Alegre, né, muitos convidados gaúchos aqui, né, no podcast, mas quem me indicou a Ana para trabalhar foi o Rafa, que já teve aqui no podcast em 2019, o Rafa Martins do Share, e olha que louco, né, no episódio do Rafa, eu contei que eu conheci o Rafa por causa de um cara que trabalhou lá no Correio do Povo comigo, que foi o Ivonei. Então, o Ivonei me apresentou o Rafa, e não foi o Rafa que me apresentou a Ana, porque eu já conhecia, a gente já estava conectado, mas quando eu liguei pro Rafa e pedi uma indicação, ele me indicou a Ana, né? Então, eu sempre gosto de, se a gente vai puxando o fio das coisas, é muito maluco, né? E quando o Rafa me indicou a Ana, a gente nunca foi muito próximo, né, dos movimentos e tal, mas sempre se deu bem, se encontrou, acho que eu fui num evento de vocês foram nos nossos eventos também, a importância de tu manter uma relação, né? Quando o Rafa falou no nome da Ana, me veio uma boa lembrança, né? Por isso que a gente tem que cuidar tanto da nossa reputação, por isso que a nossa reputação é importante. E tem outra coisa que a Ana faz muito bem, e que eu já falei aqui, que é super importante para a reputação, que é contar o que a gente faz. Então ela produz muito conteúdo, tinha os cursos dela lá com o Rafa, tinha as coisas que ela produzia, estava sempre ligado nisso, e aí quando veio o nome, juntou tudo isso. Então, essa é a rápida história de hoje, de como veio parar aqui. Eu queria que tu contasse um pouco quem é a Ana, da onde veio a Ana. Então, meu nome é Ana Carvalho, para quem não me conhece, Ana Carvalho RP aí, meus arrobas. Quem sabe seguir. Ana Carvalho RP, eu sou, na verdade, uma curitibana, que cresci em Porto Alegre, agora eu moro aqui em São Paulo. Quase uma gaúcha, né? Quase uma gaúcha, vivi 20 anos da minha vida em Porto Alegre. A Ana, ela só se mostrou curitibana quando o Atlético Paranaense ganhou do Grêmio, e aí ela veio me zoar, porque até então ela... Tava ali, essa informação poucas pessoas sabem. Enfim, eu sou Relações Públicas também. Eu me formei lá no Rio Grande do Sul, trabalho com marketing digital, agora em 2020 vou fazer, especificamente com marketing digital, 9 anos, que eu fui evoluindo nessa área. Hoje eu sou líder aqui do time da Alfi NC, Alfi Negócios Criativos, baita de um time. Dou aula de marketing digital também já faz um tempo, passei os últimos 3 anos viajando com o Share, né, junto com o Rafa Martins, conheci todo o Brasil, isso foi muito legal para mim, para o meu background, até para entender as diferenças dos mercados em cada região e como as pessoas se comportam de formas diferentes e como o mercado enxerga de forma diferente dependendo da região o nosso trabalho, os objetivos e as formas como a gente trabalha. E hoje estamos aqui, né? Depois de toda essa caminhada,
Essa grande empresa maravilhosa chamada Alfinec, está com decolando. Esse melhor chefe aqui que eu já tive na minha vida. Sem querer diminuir todos os outros, pelo amor de Deus. Eles não podem mais te demitir agora. Agora também. Tá, cara, em 9 anos tu deve ter visto muita transformação no digital, né? Com certeza. Muitos. Quando eu comecei, o meu primeiro emprego no marketing digital foi num e-commerce de arte, era numa galeria de arte. Então, o que eu fazia era... Eu nem sabia que era marketing digital na época, né? Eu estava atualizando aquele site, tentando vender as obras, me relacionando com as pessoas no Facebook, entendendo o que estava acontecendo, e era aquilo que a gente tinha, né? Era um site e um saquezinho ali dentro das redes sociais, e era aquilo que a gente estava fazendo, tentando aprender. Eu sinto que hoje, a cada mês, a cada semestre, a nossa chave tem que ir mudando, né? A gente não tem mais um conceito fechado do que é marketing digital. As coisas estão sempre numa constante mudança, né? Num constante movimento, como era o slogan antigo do chefe. O novo de hoje fica velho amanhã, né? Exatamente. É muito maluco. Eu acho que é legal, mas te força a sempre ter que estar estudando, né? Uhum. Acho que hoje uma profissão, quem quer trabalhar com digital, eu sempre falo isso para quem se forma, assim, não acabou os estudos, tá? Uhum. Tá só começando, né? Mas com certeza, isso é muito verdade, porque assim, às vezes a gente pensa que, você metendo a mão na massa, uma coisa que você tem que fazer para aprender no digital, com certeza, é a mão na massa. Você aprende fazendo, e cada pessoa vai ter a sua forma de trabalhar também, de enxergar as coisas, de como as coisas acontecem. Mas um negócio que faz muita diferença na forma como eu entendo o mercado e como eu vou entendendo também, é realmente estudar, pegar um livro Sim. E ler, e ver como que as outras pessoas também enxergam aquilo, porque você não pode ficar só com o seu background achando que o jeito que você está fazendo, que está te dando resultado, é a forma como vai funcionar para todo mundo, né? Então é importante, sim, você sempre estar trocando, sempre, além de conversar com pessoas, indico muito que peguem os livros e leiam livros. Sabe que na semana passada eu fiz eu estava estudando um conteúdo sobre inglês, tá? Eu já falei aqui que no fim de 2019 o meu grande objetivo para esse ano é falar o inglês de negócios, né? Uhum. Eu ainda não falo inglês de negócio e é um dos meus objetivos. E aí eu achei um cara que é o Mairo Vergara, que é um cara que tem um método dele de ensinar inglês e tal. Até então eu tô gostando, não decidi se eu vou comprar o curso dele ou não, mas até então eu tô gostando. E aí ele tem aqueles conteúdos isca lá, gratuitos, eu tava fazendo lá eu tô no funil dele lá e tal. Mas aí ele fez um vídeo muito interessante, que eu acho que vale para quase todas as áreas, que era o seguinte. Ele falou que estudar inglês, mas eu acho que vale para o digital e vale para quase tudo. Ele fez uma comparação que é o seguinte. Você não sabe nadar, tá? E o seu objetivo é nadar no mar aberto. Uhum. Com tubarão, com peixe, com onda, com vento, com frio. Você não vai aprender a nadar lá. Você vai nadar onde? Na piscina. Uhum. Primeiro, na piscina pequena. Então, que é estabilizada, que não tem... Mas você só vai saber... Aí você aprende a nadar, beleza? Ficou na piscina aqui e tal, aprendeu a nadar e tal, tudo certo. Aí você vai começar a nadar lá. Porque você nunca vai saber nadar no alto mar se você não for lá nadar. Uhum. Eu acho que é muito parecido com o digital, né? Uhum. Você pode ficar na piscina, você pode ler os livros, mas é importante também você ir colocar a mão na massa. Isso é uma coisa que eu falo muito também para as pessoas. Como eu dou muita aula, às vezes muita gente está entrando no mercado, querendo aprender. E sempre quando as pessoas vêm me perguntar como é que eu começo, não sei por onde começar, às vezes são pessoas que estão mudando de área, que trabalhavam no RH, que faziam assessoria de imprensa, que está vindo para o digital, e não sabe como começar. Não adianta você ficar no Google procurando resposta, procurando as fórmulas mágicas, né? Não existe essa receita de bolo. Inclusive, se você está trabalhando numa receita de bolo, sabe que tem que sempre sair dessa receita. Esse é o grande segredo. Mas o que eu falo para as pessoas é... Tem o seu próprio projeto, então. Porque assim como eu fiz o Fala Mais RP, que foi o que me abriu as portas para realmente conseguir colocar a mão na massa no digital, e você também, com todo mundo. Então... isso vem muito de empreender também, ter o seu próprio projeto, e a internet nos possibilita ter acesso a essas ferramentas, é o que é o ideal para você começar a enxergar as ferramentas, a entender as melhores formas de trabalhar, né? O seu jeito de fazer. E é legal, eu falei no último episódio, eu bati um papo com o Gabi da Pipa e a gente falou muito sobre que às vezes as pessoas se escondem, não é se escondem assim, mas tipo, mas vou ter meu projeto, mas é difícil. Cara, tem que fazer. Uhum. Eu acho que essa iniciativa de fazer, e quando eu não estou falando em projetos, vocês estão nos ouvindo para ficar bem claro, normalmente são projetos sem fins lucrativos, né? São projetos da sua profissão, ou de conteúdo, ou enfim, não importa, mas é que assim,
todo mundo poderia fazer, né? Vai abrir um blog, abre um Instagram, e entende o que você é bom, o que você tem de passar de valor para as pessoas e vai criando conteúdo sobre isso. Esse podcast é sobre relacionamento, né? Então a gente vai bater um papo aqui sobre o digital dentro do relacionamento. E quando eu tava preparando o roteiro pra gente conversar aqui, para quem tá só nos ouvindo, não tá nos vendo no YouTube, eu tenho um roteirinho aqui que eu vou sempre acompanhando com o nosso convidado. E a segunda frase que eu escrevi foi: redes sociais, é uma pergunta, redes sociais é o oásis do relacionamento? Diria que sim, com certeza sim. Inclusive, o que faz a diferença do marketing antigo para o marketing novo, falando do Kotler, que é uma pessoa que é clássica, né, do marketing, que desde sempre vem escrevendo e falando sobre isso. A mudança dos As deles, que eram 4 As, viraram 5 As, é o último Azinho, que tem a ver justamente com esse negócio do relacionamento. Agora eu não me lembro exatamente quais são os As, eu até tenho uma colinha aqui, eu vou pegar aqui rapidinho. A colinha veio bem. Uma colinha. Convidada veio preparada, hein, pessoal? Que isso, hein? É que eu não ia lembrar quais eram os As. Que é a assimilação, atração, arquisição e a apologia, o A da apologia, que veio agora, né, no 5As, que é justamente isso, é a pessoa que já comprou seu produto, que já está ali se relacionando contigo, depois de todo o processo, depois da venda efetiva, que é a ação, vem a questão da apologia, que é a pessoa que ela se relaciona contigo e você mantém esse relacionamento com ela depois da venda, do pós-venda, que você vai se mantendo com isso como? Nas redes sociais, com conteúdo, entregando coisas de valor. Essa pessoa vai gostar tanto de você, vai se sentir tão próxima, vai sentir uma identificação tão grande com você, que ela vai acabar indicando o seu serviço para outras pessoas. Então, dentro das redes sociais, inclusive nas aulas a gente conversa muito sobre isso, o relacionamento é uma das coisas principais que você tem que fazer para conseguir vender mais. Também tem um outro ponto aqui de um outro autor que eu gosto bastante, que eu li ano passado, que é o Seth Godin, o nome dele. Ele tem um livro que é muito bom que chama Novo Marketing, alguma coisa assim, não me lembro, acho que é Novo Marketing. E ele fala sobre o mínimo mercado possível, que hoje é difícil você tentar falar com todo mundo, né? Tentar falar com um monte de gente. Então, o ideal é que para um trabalho ser divulgado, para ele ser divulgado por uma grande massa, você vai começar trabalhando o seu relacionamento muito bem trabalhado para o menor mercado possível, para o menor número de pessoas possíveis. E essas pessoas, assim como o Kotler fala, são as pessoas que vão acabar te divulgando. E quando você vê, você está falando com uma galerona, né? Mas começa pequeno, né? Mas começa pequeno, mas é um relacionamento forte, trabalhar esse relacionamento, né? Qual é a tua estratégia de relacionamento? Como é que eu não me preparei para essa pergunta antes? Não, aqui é ao vivo, né, Supi? Embora gravado, ao vivo. Não sei, minha estratégia de relacionamento, estou aprendendo muito com o Alf aqui, né? Aprendendo aqui nas palestras do Alf. Pô, a gente tem que tentar sempre se manter em contato com as pessoas que estão próximas de você. Uma coisa que eu aprendi muito contigo mesmo é manter interesse nas outras pessoas, né? Perguntar como é que as pessoas estão. Hoje, eu vou te dizer a verdade, eu não sou uma pessoa que sou uma grande investidora de relacionamentos, né? Estou aprendendo ouvindo esse podcast. E com você e com o Rafa Martins também estou aprendendo. Sei lá, sempre tentar me manter conectada com as pessoas de alguma forma. E o que eu faço muito nos meus relacionamentos é que, assim, eu tenho uma característica da minha vida que é muito forte, que é eu sou muito focada no trabalho, mais do que relacionamento amoroso, mais do que qualquer outra coisa, eu faço muito trabalho. E os crushes estão em baixa. Trabalho e crushes pra baixo. Se você não entendeu o que é crush, você é velho. Exatamente. Tá? Ou velha. Essa é a verdade. Você precisa saber o que é crush se você é moderno, que nem eu, jovem de 20 e poucos anos. E a minha estratégia de relacionamento, nesse momento em que eu vivo na minha vida, é sempre ficar entregando aquilo que eu tô prometendo. A gente promete alguma coisa, vai lá e entrega sempre um pouquinho mais, entregar um pouquinho mais. E assim eu vou mantendo meus relacionamentos profissionais, né? Que é o que eu vou fazendo. A gente vai definir os objetivos, e você vai definir os objetivos com essa pessoa e você vai entregar esses objetivos. O próprio Essa é a minha estratégia de relacionamento. Mas o próprio lance de tu gerar conteúdo como tu gera, tu até pode não fazer isso pensando, mas é uma estratégia de relacionamento. E eu digo nem só em questão de conteúdo também, mas, por exemplo, com o Rafa do Xerai, vamos fazer um curso
que vai fazer, que vai dar certo, não sei o quê. O que a gente fez? A gente foi lá e fez um curso que deu certo, e assim a gente foi mantendo o nosso relacionamento, que flui até hoje, que me indicou pra você, que não sei o quê. E esse momento, acho que tu conhece muita gente por causa disso, né? Muito, e a minha vida toda, assim como a sua, que você fala, a minha vida também, tudo que eu conquistei foi na base de uma pessoa que indicou a outra, que eu também saí de Porto Alegre e vim pra São Paulo. Como você veio parar aqui? Então, eu sou uma RP que trabalha em agência, né? Agência de propaganda. Sempre trabalhei em agência de publicidade. E eu sempre almejei a vir para São Paulo e trabalhar em agências maiores e ter grandes clientes. E eu planejei isso, foi muito planejado. Eu fiquei 1 ano em Porto Alegre planejando essa vinda. Tanto que o início do curso com o Share foi o primeiro passo inicial para começar a levantar dinheiro e ter um trabalho que eu pudesse trabalhar lá em Porto Alegre, que eu pudesse trabalhar aqui em São Paulo. E eu comecei a me planejar lá, né, a vir para cá. E quando eu senti que eu tinha levantado uma grana, que eu conseguia, que eu estava segura, eu vim sem nada, assim, sem nada na manga. Só que não deu outra, né, por relacionamento. No meu primeiro check-in aqui, uma pessoa que eu já estava sondando, já fazia um tempo, que trabalhava aqui, me chamou, Ana, vamos conversar? E daí eu fiquei um tempo trabalhando com essa pessoa e 3 meses depois me indicaram para a DM9, falecida DM9, que também foi uma pessoa que já tinha trabalhado comigo. E entrei lá. Daí eu comecei, quando eu entrei na agência de fato, que engrenou aqui em São Paulo e aqui estamos. Né? Cara, das coisas que tu falou, pra mim, a que mais eu gosto de ouvir e queria reforçar tu passou 1 ano planejando, tu se preparou, né? Porque às vezes a gente quer as coisas que elas aconteçam, que o acaso cuide, não, os ventos e tal. Cara, a gente precisa ter um plano, precisa se preparar, né? Eu, às vezes, fico meio assim, porque a galera hoje em dia fala que não é legal você ficar planejando demais, que tem que fazer, tem que colocar na rua. De certa forma, concordo, com certeza concordo, que tem que colocar na rua e ir ajustando o avião conforme ele está voando, né? Mas eu sou muito apegada a planejamento mesmo. Eu só me sinto segura para tomar algum passo quando eu consigo enxergar os passos lá para frente, sabe? Mas acho eu que sinto que isso de alguma forma é um defeito, mas também eu acho que também não tem uma regra, assim. Exatamente, é a forma como a gente funciona. O contexto, mas eu acho assim, planeja, executa, revisa, planeja. Esse looping é legal demais. E vai ajustando conforme você vai ver que precisa ser ajustado. E é isso, às vezes a gente erra, dá a cara errada, dá a cara um tapa errado, mas faz parte do aprendizado, né? A gente aprende errando. Me diz uma coisa, tu faz coisas de graça, o que tu pensa sobre isso? Já fiz muita coisa de graça, eu fiquei 4 anos trabalhando no Fala Mais RP, basicamente de graça. A gente conseguiu levantar dinheiro no último ano, que fez parte do meu plano para vir para São Paulo. Mas eu acho que a gente tem que fazer, sim, principalmente se você está no início da sua carreira, tá? Fazer alguns trabalhos que você acredita. Porque tem uma coisa também que eu defendo demais, eu prefiro, às vezes, ganhar menos, mas fazer uma coisa que eu gosto e que eu vou fazer com vontade, que eu vou conseguir entregar bem, que vai ser legal, do que ganhar mais e, de repente, estar fazendo um negócio chato, sabe? Então, várias vezes já aconteceu, sim, de eu abraçar planos, projetos que não estavam... não tinha certeza que ia dar certo ainda, mas que eram projetos muito legais e que a gente ia conseguir fazer virar, eu abracei. Então, eu faço muito isso. Inclusive, eu indico que as pessoas façam. Encontra uma coisa que você ama e mesmo que ela não te dê dinheiro no início, vai lá e faz. Em algum momento, ela vai acabar monetizando, né? Fiquei 3 anos fazendo Fala Mais RP, basicamente todos os dias, sem ganhar R$1, para começar a ganhar dinheiro lá no quarto. E às vezes não é dinheiro, né? Às vezes tu vai ganhar uma oportunidade que dessa oportunidade vai tirar dinheiro, com certeza, porque eu te conheci, né? Conheci o Rafa Martins, conheci todo mundo. E hoje tá aqui, salário de 60 mil por mês, né? Claro. Aqui a gente paga bem, né? Claro que é, a gente faz o que ama e ganha bem. Se você tá ouvindo, só tá ouvindo não tá no YouTube, foi uma piada, tá? A gente riu aqui. A Ana não ganha 60, ela ganha muito mais. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. 160. Tem muita gente que me pergunta isso, né? Que é tímido. Muita gente que é tímida, e aí como que eu faço para me relacionar se sou tímida? Acho que as redes sociais são uma ótima ferramenta para isso, né? Com certeza. Para quem não consegue se relacionar pessoalmente, ele tá ali. Por um lado, isso pode ser positivo, mas também isso dá face para os trolls também, né? Sim. Aquelas pessoas que têm muita coragem dentro das redes sociais, mas você vai ver na tua frente a pessoa desse tamanho assim e fica escondida, né? Com certeza é uma máscara que você consegue criar. Você pode criar um personagem ali. Muitas vezes as pessoas, principalmente se for ver os youtubers e tal,
muitas vezes eles não têm aquela personalidade que eles mostram na são frente um personagem, das câmeras. né? Isso, você consegue criar um negócio ali. Eu tenho uma frase que é: nunca diga na rede social que você não tem coragem de dizer na cara de alguém. Ah, é verdade, eu me lembro. Lembra? Você falando, isso é bom. Essa frase, ela é um bom termômetro. Tu vai escrever um negócio, pensa, eu diria olhando pra alguém? Não diria. Então não escreve. Então não fala. Eu também tenho isso. Se você tá na dúvida ali, se aquilo ali, se surgiu uma pequena dúvida na sua mente, se você deve ou não publicar aquilo, não publica. Por via das dúvidas, não publica. Publica quando tem certeza. Porque na rede social não some, né? Não tem como apagar. Não apagou. Tem o print, tá ali. A reputação digital é um negócio muito maluco, né? Porque eu acho que eu não sei se eu falei aqui no podcast, se eu falei, vocês me perdoem, eu tô ficando velho. E aí eu repito as coisas. Acho que eu não falei, acho que eu tive uma conversa sobre isso. Eu trabalho com futebol hoje, né? A gente trabalha na UF com futebol e tal, e eu sempre gostei muito de futebol, sempre fui um torcedor, e eu apaguei tudo que eu escrevi no Twitter de 2009, que foi quando eu fiz minha conta, 2012. Eu não sei, 2000, até 2017 foi quando eu dei uma limpa, porque eu não ia olhar tudo e com certeza eu devo ter escrito alguma merda ali e tal, mas nem todo mundo tem essa preocupação, né? E tu vê que, acho que eu falei sim sobre isso aqui, tu vê que tem muita gente que escreveu coisas lá atrás e aí hoje as coisas vêm a público e... É o que a galera tá chamando da cultura do cancelamento, né? Vou cancelar essa pessoa. Que ela falou alguma besteira alguns anos atrás e não merece mais nada. Ou falar não necessariamente anos atrás também, mas, por exemplo, você deslizou hoje, a pessoa vai lá e te cancela. Da mesma forma como a internet pode ser muito boa, ela também pode ser muito ruim para as pessoas. E aí é difícil lidar com isso, né? Porque, cara, assim, no fim das contas, claro que tem gente que... Acho que tem gente que tira a máscara quando dá esses deslizes, porque mostra quem é de verdade, sai do personagem e tal. Mas, cara, às vezes tem muita gente que só cometeu um erro, né? E aí é crucificado também, né? E as pessoas evoluem, né? As pessoas mudam. Eu gosto muito do exemplo do Felipe Neto, por exemplo. Maravilhoso. Que é uma pessoa que mudou muito de uns anos pra cá, né? E eu, por exemplo, era uma pessoa que não gostava muito, que não consumia. E você vai ver a evolução da pessoa, a internet também nos possibilita isso, né? Acompanhar a evolução das pessoas, o que é uma coisa muito legal. E hoje eu sou fãzaço dele, eu acho que ele é um cara muito... Eu não sigo ele no Instagram, eu sigo ele no Twitter. E, cara, eu concordo com quase tudo que ele fala. Pois eu também. Até comecei a ver os vídeos, você acredita? Falando em Twitter, eu separei um tema aqui que é super atual. O podcast é gravado, então eu não sei quando você está ouvindo, mas a gente está gravando esse podcast na primeira semana de janeiro. E recentemente, então muita coisa pode ter acontecido, né, do dia de hoje que a gente gravou até você estar ouvindo esse episódio. Mas hoje, dia 9 de janeiro, recentemente os Estados Unidos bombardearam o Iraque e aí mataram um general do Irã. E aí começou, né, todo um processo, ninguém sabe se vai dar uma guerra ou não, mas assim, a coisa tá super tensa. Mas a questão que eu queria conversar contigo sobre as novas formas de se relacionar. Olha que coisa maluca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um tweet, né, notificando o Congresso americano do que ele estava fazendo. E mais maravilhoso ainda é que o Congresso americano respondeu para ele. Então, quer dizer, o presidente, sei lá, se não é a maior potência do mundo, né, hoje tem a China, hoje tem, mas é ali, está entre os top 3 do mundo, né, de caras importantes, e o Congresso conversando pelo Twitter. Que mundo que nós estamos vivendo? Sem fronteiras, né? Tipo, afastou e mandou as pessoas para longe. Ao mesmo tempo, eu tenho um negócio na internet que eu acho engraçado, que eles falam justamente sobre isso dos relacionamentos, é que a internet aproximou quem tá longe e afastou quem tá perto, Verdade. né? Tipo, o Donald Trump conversando com os caras que trabalham lá com ele por Twitter, né? Não era mais fácil ele bater lá na sala, falar, vamos fazer uma reunião, trocar uma Vamos conversar? Então, vamos fazer um tweet. Ou a gente aqui, vou conversar lá com a Sup ali, ó, vou mandar um WhatsApp pra ela aqui, ao invés de trocar uma ideia tete a tete. Tem muito isso, são novas formas de relacionamento, né? Eu acho que esse lance do Trump e do Congresso americano, e a gente não vai aqui opinar sobre né, se devia não fazer e tal, não. Mas é muito louco, porque eu acho que mostra o tamanho das redes sociais, né? Porque a gente tá em 2020 e eu ainda ouço gente dizer, eu não tenho rede social, isso aí é besteira. Não, eu não tenho rede social, isso aí é coisa para quem tem tempo. E, cara,
o Trump tá conversando com o Congresso americano por ali. Acho que não dá mais para ficar fora, né? Não, com certeza que não. Você vai ali... eu não consigo mais me imaginar sem ter acesso à internet. Você já tentou ficar uma semana sem internet nenhuma? Nem quero tentar. Então, eu também não consigo, porque eu acho que a gente vai perder muitas coisas, mas eu não sei, eu acho meio perigoso também ficar enaltecendo tanto assim, porque também tem aquela questão da ansiedade que isso nos traz e tal. Não tô tentando puxar para o lado negativo, coisa ruim, né? Mas eu acho que as pessoas também têm que saber medir também, para não perder, né, essa essência do relacionamento face a face, dessa troca, né? Eu acho que o digital te trouxe um montão de possibilidades ao mesmo tempo que são mais desafios, né? Porque cada rede social é uma estratégia, né? E também, dentro das redes sociais, a gente não entende também, a partir, sim, tem esse negócio de que cada rede serve para uma coisa, mas um problema da comunicação digital que eu vejo é a gente não consegue passar o tom direito, o tom de voz, né? E às vezes para isso dar um problema, para dar um deslize muito grande, um problema gigantesco, é muito fácil. Por isso que eu falo, usem e abusem dos emojis para tentar passar um tom de voz às vezes, porque eu percebo isso, essa é uma falha na comunicação. Tem algumas coisas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar no telefone, por exemplo. Para mim, sempre se eu puder responder por WhatsApp, por texto, é melhor. Só que tem alguns assuntos que é melhor falar pessoalmente. Sempre lembrando que o melhor hora para me ligar é me mandando uma mensagem. Exatamente. Essa frase é maravilhosa. O melhor horário para me ligar qual é? Me mandar uma mensagem. Não precisa ligar. Desculpa, eu te cortei no meio. Não, mas é isso. Porque tem alguns assuntos que eu defendo que é realmente melhor você falar pessoalmente. Que pela internet, às vezes, é meio complicado. Pode gerar muito ruído, as pessoas podem não entender. De repente, cortar um relacionamento porque entendeu errado. Sabe que ontem eu fui mandar uma mensagem para uma pessoa de um grupo que eu faço parte, e aí eu não quis escrever porque eu fiquei com medo da maneira como ela ia interpretar, e eu mandei um áudio. Eu pensei exatamente isso. Falei, cara, vou mandar um áudio. Ainda falei, vou te mandar um áudio pra tu não entender errado. Exatamente. Pra eu me expressar melhor e tal. Isso. Eu faço isso também. Quando eu percebo o assunto é muito importante, que pode ter algum deslize, mando um áudiozinho pra pessoa entender o tom de voz, né? Pra ver que tá tudo suave. E tu sabe outra coisa que eu acho que é muito maluco? A internet faz com que a gente se relacione em tempo real, certo? A gente se relaciona em tempo real e o tempo inteiro com todo mundo. Eu fui num evento agora em dezembro, participei de um evento e tal. A Tamara, que trabalha com a gente aqui, até estava no evento. E o André Barros, ela tá no Fora de Série agora. O André falou um negócio que ele aprendeu com outro cara. Então, o André aprendeu com um cara, falou no evento, e eu ouvi e vou compartilhar com vocês. Que ele falou o seguinte, que sempre... esse cara nunca responde nada na hora. Nunca dá uma resposta na hora. Ele pensa. Não, pô, vou ver. Vou dar uma olhada e tal. E eu achei muito interessante, porque eu sou tomado por essa ansiedade de querer resolver tudo. E eu acho que a internet, neste ponto, ela é muito traiçoeira. Porque a pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp, tu leu, pum, deu azulzinho, tu sabe que se tu demorar 10 minutos para responder, a outra pessoa vai ficar assim. E aí eu acho que a gente embarca numas furadas, né? É que as pessoas não podem confundir o estar online com o estar disponível, né? Sim. São coisas diferentes. Muitas vezes eu tô online aqui o dia inteiro trabalhando, as pessoas vêm falar comigo no WhatsApp, aquela mensagem desceu, muitas vezes eu demoro para ver. Igual a gente estava falando um caso interno da empresa, mas com um fornecedor, por exemplo, um fornecedor lá que a gente tem, faz uns sites e tal. Ele me pediu, falou, olha, quando você tiver um pedido que é urgente, me manda por e-mail. Não me pede por WhatsApp, a nossa tendência é, como é urgente, eu vou chamar por WhatsApp pro cara responder. E ele me falou exatamente isso, tipo, me manda por e-mail, porque aí vai ficar ali, eu sei que eu tenho que responder. Se você manda por WhatsApp, eu vou receber um monte de coisa, vai dizer, eu não vou nem ver. Então, estar online é bem diferente de estar disponível. Essa frase é muito boa, hein? Essa frase é muito boa. Vou roubar e vou dar o crédito. Pode usar. Essa semana eu li um cara escrevendo no Twitter, o Guga Chakra, que é um cara que, aliás, eu indico pra seguir aí, ele fala... Né, um jornalista que cobre mundo e está falando muito sobre esse caso do Irã e dos Estados Unidos. Ele falou assim, eu queria tanto que o WhatsApp tivesse a função deslogar. É verdade. Cara, porque... Estou offline, pum, eu vou deslogar e logar depois, assim, acho que seria fundamental. Ana, a pergunta de $1 milhão, atenção, você que está em casa ouvindo esse podcast no carro, no trem, no ônibus, no avião, na academia, não importa.
Ana vai responder a pergunta de $1 milhão que todos vocês gostariam de ouvir a resposta. O Facebook vai acabar? Não, ele não vai acabar. É difícil ele acabar. As pessoas talvez usem menos a ferramenta, elas utilizem de formas diferentes. A gente percebe que o pessoal utiliza de formas diferentes, mas com certeza não vai acabar, né, cara? Ele é dono do Instagram, é dono do WhatsApp, é dono de um monte de coisa, tá trazendo muitas novidades na questão de realidade aumentada, que a gente já tá vendo com os filtros e que vai ser cada vez maior. Daqui a alguns anos a gente vai viver dentro do Facebook, vai ter uma realidade lá dentro, junto com o óculos, que foi uma ferramenta que ele também comprou, então com certeza ele não vai acabar. Talvez as pessoas utilizem menos, talvez seja de outra forma, mas acabar o Facebook eu acho bem difícil. E se eu fosse vocês, eu ouvia a Ana, porque eu lembro que ela disse uma frase no ano passado sobre os grupos dentro do Facebook e tal, bem antes dos grupos estarem tão como estão agora, que inclusive o próprio Facebook está fazendo propaganda dos grupos, né, dentro nas suas mídias. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Ana, sobre Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, que agora tá uma febre, a diferença dessas redes e como é que tu enxerga cada uma delas do ponto de vista de relacionamento, assim, para que serve cada um para se relacionar? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que realmente cada ferramenta tem o seu próprio objetivo, cada ferramenta funciona de forma diferente, cada ferramenta tem um público diferente ali dentro. Então, por exemplo, se você quer se relacionar com um público mais jovem, você sabe que talvez seja interessante para você fazer uma estratégia de comunicação dentro do TikTok. Se a tua empresa, por exemplo, é muito visual, você é um fotógrafo, você tem produtos e você quer mostrar uma coisa mais bonita, você sabe que o Instagram seja um lugar legal para você estar lá dentro. Eu enxergo o Facebook hoje como uma grande ferramenta de relacionamento mesmo. Eu acho que mais do que criar conteúdo e divulgar produtos, eu acho que foi até o que eu te falei ano passado, que hoje o Facebook, quando você está falando em relacionamento de fato, de criar grupos e eventos, acho que é uma ferramenta muito boa para isso, para você criar o grupo ali e ficar conversando com essas pessoas. E eu acho que uma coisa também que é importante dentro de estratégia e até em questão do relacionamento, que também veio desse livro do Novo Marketing que eu estava lendo, Seth Godin, é a gente entender que o marketing mudou, né? Não adianta também a gente ficar tentando replicar formas antigas de trabalho e junto com isso o relacionamento nas novas ferramentas, nas novas formas. Eu li uma frase que eu achei bem interessante, que era o marketing antigo era egoísta, que você pensava em você, que você ia vender o seu produto, que você ia vender, ganhar dinheiro, e como é que vão me amar e como é que vai ser. E o marketing hoje, ele é generoso, porque mais do que você fazer a sua venda e o que faz sentido, o que dá certo nos relacionamentos aí, independente da rede, independente da segmentação, é você servir as pessoas, é você entender qual que é o problema que você vai solucionar e como que você vai se relacionar com as pessoas a partir disso, né? Então, o marketing, ele não é mais uma coisa egoísta, ele é uma coisa generosa e as empresas precisam mudar essa chave. Por isso que a gente vê grandes empresas falindo, grandes agências caindo, as coisas não funcionando, né? Foram pessoas que não conseguiram virar essa chave. Então, acho que sim, dentro do marketing digital, o ponto principal, o foco principal é o relacionamento. Entender como que você vai se relacionar com as pessoas e como que você vai entregar resultado para elas. O resultado para elas não é entregar a solução para os problemas que ela tem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é enxergar o problema e como que você vai entregar a solução. E as redes sociais, de fato, as plataformas, é mais uma segmentação, entendeu? Segmentação a partir do tipo, que tipo de conteúdo que eu estou passando, se é mais imagem, é mais visual, talvez um Instagram. Se é um vídeo, então eu vou para o YouTube. Se é mais informativo, eu vou para o Facebook. E também segmentação, né? Se eu quero falar com um público mais jovem, vou no Snapchat, vou no TikTok. Se eu quero um público adolescente, pessoal ali, jovens adultos, vou para o Instagram. Se eu quero uma galera mais velha, talvez ali o Facebook seja legal. Os tios estão tudo lá, né? As avós estão tudo no Face. Então, eu acho que as plataformas das redes sociais é mais para você segmentar a tua estratégia. A estratégia está aqui e você vai direcionando ela para públicos diferentes em ferramentas diferentes. Às vezes eu vejo algumas marcas ou empreendedores ou, enfim, pequenas empresas, assim, sai uma rede social, já sai fazendo uma conta, já vai para lá e tal. Não adianta ir também se não tiver uma estratégia, né?
Se não tiver um plano para aquela rede, não adianta estar lá por estar. Porque daí a gente vê a pessoa perdendo tempo, né? É a famigerada pastelaria que a gente Sim. fala, que você vai criando conteúdo e vai jogando ali, não te dá resultado e você não entrega resultado. Por quê? Porque você não está entregando valor. Valor é a palavra-chave, né? Como é que você entrega valor para o teu público? Entendendo qual que é o problema. A primeira coisa que você tem que fazer é entender o problema. Daí bate numa coisa muito boa de RP, que é a pesquisa. A primeira coisa que você tem que fazer é uma pesquisa. Tem que entender quem que você quer atingir, quem que está te consumindo, qual que é o problema dessas pessoas. E como que a sua marca, a partir de uma estratégia de comunicação, pode ajudar a solucionar esse problema, como conteúdo, né? Como é que o meu conteúdo vai ser valioso para essa pessoa? Então, se não tem essa estratégia, se você não entende onde você quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você não sabe para onde está indo, né? Vai ficar patinando, perdendo dinheiro e tempo e vai ficar frustrado, né? Porque nada mais frustrante do que você ficar trampando ali, trabalhando e não ver retorno, sim, né? Sim. Você lembra de algum caso que você passou por um problema ou por uma crise? Como que foi? Porque a vida não é só flores, né? Uhum. Não é só alegria. Se tem algum que você possa contar, né? Uhum. Que aconteceu. É legal a gente falar dos tropeços da vida. Não, acontece sim, às vezes acontece. Eu não posso citar, não vou citar marcas, nem nomes, nem nada, mas passei sim, também não vou dizer exatamente quando para não entregar, mas passei por uma crise muito grande dentro das redes sociais de um mau planejamento, justamente disso, assim, da gente não entender exatamente com o que a gente estava falando, não saber exatamente o impacto. De repente, a gente passou um ano inteiro planejando uma campanha gigantesca. A gente, quando eu falo a gente, a empresa, não necessariamente eu envolvida, mas e quando a gente colocou a campanha no ar, ela foi muito mal recebida. Porque tinha alguns detalhes, mas pequenos detalhes, que as pessoas pegam, elas conseguem ver, elas não vão deixar passar. E tinham pequenos detalhes que durante o planejamento a gente não tinha entendido, a gente não enxergou. Por quê? Porque a empresa estava enxergando muito o seu próprio resultado, é o marketing egoísta. O meu próprio resultado, como que eu vou fazer para vender, como que eu vou fazer para ficar bonito, e não estava entendendo o que ia entregar valor para a pessoa ali na frente, né? E daí a gente colocou uma campanha que foi super criticada na internet, demais. Quando eu cheguei na agência, a gente botou uma campanha no ar, era uma campanha de Natal, a gente colocou uma campanha no ar, estava todo mundo ali na expectativa para ver o que ia acontecer. Quando eu cheguei na agência no outro dia, o meu chefe chegou para mim e falou assim, estamos no Trend Topics do Twitter, vai lá dar uma olhada. E não é por um motivo bom. Não era um motivo horrível. Daí eu falei, meu Deus, daí eu fiz meu primeiro gerenciamento de crise real, assim, dentro da internet, que daí eu tive que ficar monitorando o tempo inteiro o que estava acontecendo, colocando as menções, mandando para a empresa o que as pessoas estavam falando, para daí para você ver, né, como é errado você começar a ouvir as pessoas depois que o negócio estourou. Sim, só na hora da crise. Depois que você fez errado, isso aí a gente tem que pensar antes, tem que entender antes. Enfim, mas esse caso foi bem complicado. Não sei quais foram as lições que isso te trouxe, assim? Me trouxeram muitos. Primeiro, que se você vai conversar com um público específico, você realmente tem que conhecer ele. Seja por pesquisa, seja por falar com as pessoas, trocar ideia com as pessoas, entender o que tem valor para elas, entender o que você pode e o que você não pode fazer. E no achismo, com o teu background, e achar que a forma que você acha que as coisas funcionam vai funcionar para todo mundo, definitivamente não é assim. A gente está no Brasil, né? Um país mega diverso, com várias pessoas com formas diferentes de pensar e com backgrounds diferentes. Então, é justamente do egoísmo. Não seja egoísta, não olha para si. Quando você está falando de marketing, você não pode pensar em você. Quando está falando de marketing digital, principalmente. Não pode pensar em você, nos seus objetivos que você vai fazer. Tem que pensar em quem está recebendo. Acho que essa foi a principal, assim, falando na questão do relacionamento. Depois tiveram aprendizados de estrutura de empresa, enfim, aquelas coisas que eu acho que nem cabe falar. Mas esse negócio de ser generoso, da empatia, de se colocar no lugar do outro antes de qualquer coisa, com certeza foi um aprendizado gigantesco naquele momento, assim. Qual é o teu propósito de vida hoje? O que te motiva a levantar, vir trabalhar aqui na Alf, fazer teus cursos, compartilhar o teu conteúdo? Para que a Ana está vivendo? Depois de 30 anos, eu comecei a me conhecer um pouco melhor e eu entendi que o que me move a minha vida, o meu propósito, é eu estar sempre pisando
fora da minha zona de conforto. Eu não gosto da zona de conforto. Quero estar sempre tendo novos desafios, conhecendo outras pessoas, mercados, entendendo coisas diferentes, aprendendo coisas novas o tempo inteiro. A Alfa, para mim, foi baita pisada fora da zona de conforto, né? Isso é muito legal porque bate de frente com o digital também, né? O marketing digital é muito isso. Se você acha que encontrou, falo muito isso em aula, se você acha que encontrou a fórmula mágica do sucesso, você está achando errado. Porque o marketing digital de sucesso, o que que é? Conseguiu aqui, atingiu o teu objetivo aqui, aprendeu a ferramenta aqui, tá vindo coisas novas aqui. Daí você vai sair dessa zona de conforto e você vai aprender as coisas que estão vindo aqui. Aprender coisas novas, aprendendo coisas novas, testando coisas novas. Alcançou aqui, pronto, vamos testar outras coisas aqui, sabe? E aqui na Alfa é muito massa justamente por isso também, né? Como a gente não tem uma rotina regrada, a gente não tem uma rotina fixa, a gente está sempre com novos projetos, pisando fora da zona de conforto, testando coisas novas. Então, a minha vida é muito isso, sabe? E eu acho que o digital permite muito isso, né? Muito, com certeza. Testando coisas novas. Sempre tem uma ferramenta nova, né? Você já fez seu TikTok? Já. Putz! Agora eu te ganhei. Fiz mesmo, pior que eu fiz. Baixei agora dia 3 de janeiro, 2 de janeiro. Então, é isso, ter novas ferramentas. O marketing digital te proporciona isso. Porque se você for ver, é uma nova forma de comunicar. Daqui a pouco, os conteúdos que a gente está fazendo, que a gente está acostumado a fazer há alguns anos para os nossos artistas, vão ter que mudar um pouco de formato. Por quê? Porque as pessoas estão consumindo um conteúdo que é um pouco diferente. O TikTok já é muito mais dinâmico, já tem a música no fundo, é corte muito rápido. E, de repente, a forma como a gente trabalha vai ter, de repente não, com certeza vai ter que mudar e se adaptar também. Sim. É aquilo, as pessoas estão consumindo dessa forma. A gente vai ter que se adaptar, igual o vídeo na horizontal e vertical, né? Eu gosto de ver que tem um monte de gente postando o TikTok no Instagram, né? Isso, exatamente. É isso que vai acontecer. As pessoas estão usando a ferramenta lá, estão trazendo para mais popular, e de repente o Instagram com certeza vai... Já tem os cenas, né? Tem os cenas. O cenas que é parecido. Mas com certeza vai melhorar, que nem ele deu... O Snap, né? Sei lá, o TikTok tá muito forte, né? Também é que tem um negócio das redes sociais que faz muita diferença nesse negócio do TikTok e do Instagram, que é o TikTok entrega muito, ele viraliza muito forte. Eu estava falando com um fornecedor nosso que faz uns vídeos, e ele falou que ele fez alguns conteúdos para o TikTok, e nas primeiras postagens já, ele teve um alcance enorme, que talvez seja até uma estratégia da própria ferramenta. Entrega muito conteúdo, uma coisa que o Instagram não faz, sabe? Sim. Foi até um dos motivos da galera migrar do Facebook pro Insta, foi porque o Facebook parou de entregar, daí foi pro Insta. Daí o Insta tá parando de entregar, daí tá indo pro TikTok. E as pessoas estão indo sempre na busca de falar com mais pessoas, a questão de brigar sempre com o algoritmo, né? Sempre tentar vencer o algoritmo. É a batalha do algoritmo. Legal, se você tá ouvindo esse podcast e não sabe o que é o TikTok, pesquise, o TikTok é um aplicativo novo que, como a Ana falou, ele é muito dinâmico, vários videozinhos curtos num vídeo só com música, não tem muito como explicar, tem que... Baixa aí o TikTok, é legal. Ou se você tem filho, filha, sobrinho, sobrinha, tem criança de 10 a 15 anos em casa, pergunta no TikTok, eles já estão lá, tá? Com certeza. Não, certo, minha sobrinha Marina é avião no TikTok, ela passa... eu tô sentindo que eu tô ficando velha, por isso tá difícil ter ideia, tem que estudar a ferramenta. E a gente sempre termina o episódio do podcast aqui com 3 gatilhos, 3 dicas que não vão mudar a vida de ninguém. Parece meio estranho, mas é isso mesmo, sabe? Eu acho que tá todo mundo querendo dizer como que você tem que fazer isso, faça aquilo, não sei o quê, e talvez as pessoas têm que ter mais controle, e mais do que controle, protagonismo na sua vida. Então, assim, ouve as coisas, mas assim, vê o que funciona para ti ou não funciona. Então, a gente sempre deixa 3 gatilhos, 3 dicas que podem funcionar para quem está ouvindo ou não sei. Talvez algumas delas sim. Eu digo 2 e você diz uma, então já vai pensando aí numa dica, num gatilho. A dica número 1 é grupos, faça um grupo consigo mesmo no WhatsApp. Já tem algumas pessoas que fazem isso, eu já vi, mas eu tenho feito e funciona demais. Por quê? Porque é a ferramenta que você está todos os dias. Então eu fiz 2 grupos novos comigo mesmo, o grupo é eu comigo mesmo, em 2020. Eu tenho o grupo que eu já tinha, o Lembretes, que eu escrevo ali coisas para não esquecer que eu tenho que fazer, e daí ele tá sempre ali, eu sempre olhando. Eu escrevi o Ideias, então quando eu tenho uma ideia, eu vou ali e escrevo para mim mesmo, e fica ali. E eu escrevi o Conteúdos, que é quando eu tenho um insight de conteúdo, eu leio alguma coisa legal, eu escrevo a frase ali para não esquecer. Acho que a grande sacada é ser no WhatsApp, que é um lugar que tu tá sempre usando. É fácil. Se eu leio uma frase, eu vejo uma frase,
e eu tenho que pegar o computador, abrir um bloco de notas, abrir o Evernote, já não fiz. Esquece. A minha cola que eu trouxe antes estava aqui num grupo de WhatsApp que eu tenho comigo mesmo. Muito bom. Então, a Ana já está usando. Então, faça um grupo de WhatsApp com você mesmo. Eu estou separando por assuntos, porque eu acho que fica mais fácil ali. O gatilho número 2 é controle e não deixe as suas emoções. Um assunto que a gente falou na nossa reunião de pauta essa semana, que é a inteligência emocional, cara. Cuide da sua cabeça. Isso é muito importante. Isso não é besteira. Isso não é besteira. Se preocupe, pense nisso. Se preocupe com a sua mente, com o seu bem-estar. Aí tem, de novo, né? Cada um funciona de um jeito. Assim. Tem gente que é com meditação, com respiração. Eu tenho feito uma coisa que é colocado no Spotify uma playlist que é Lo-Fi Beats. E aí são só músicas calmas e eu vou embora do trabalho até minha casa, que dá uns 20 minutos no carro, só ouvindo músicas tranquilas. Aquilo meio que vai me... Sabe, eu já chego em casa, não no pique que eu tô do escritório. A história do celular, né, que a gente falou da ansiedade. Eu tô no quarto dia já que eu tô fazendo isso, tá? Desde segunda-feira, eu tô gravando esse podcast numa quinta, eu acordo e eu não olho mais o celular. Eu acordo, daí eu vou tomar meu banho, daí eu vou tomar meu café e aí eu pego o celular. Dá mais ou menos uns 30, 35 minutos entre o momento que eu acordo e o momento que eu pego o celular. E, cara, tem sido bem interessante, porque antes eu pegava, acordava, abria o WhatsApp, abria o Instagram, abria o Twitter, na cama ainda os 5 primeiros minutos. E eu tenho acordado, feito as outras coisas. É bem difícil, tá? É bem difícil, mas eu acho que é uma maneira que eu tô tentando respeitar um pouquinho. E aí, de novo, talvez não funcione para você, tá? É para cada um, mas acho que o gatilho é cuide da sua cabeça e não deixe as suas emoções te controlarem. Eu ia falar isso do break, de você poder respirar também, isso é muito importante. Se você dá uma terceira dica, um terceiro gatilho, que eu acho que é uma coisa que é um exercício muito que é para mim também, que eu venho trabalhando isso, para quem trabalha com digital, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que desenvolver para esse ano e tal, é também a questão de tá sempre testando, como a gente já falou, testando coisas novas, mas também desapegar do perfeccionismo, entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. As coisas nem sempre vão estar perfeitas e tudo bem. Dentro do digital, aquilo que as pessoas falam de que é melhor feito do que perfeito, é muito uma verdade, sabe? Isso é um aprendizado que eu tô amarrando já faz um tempo, tipo... Desapega do perfeccionismo, as coisas não são mais como a propaganda antiga, daquele negócio do undinho, lindo, maravilhoso. Testa as coisas, teve uma ideia, coloca na rua, pensou numa estratégia. Que nem isso, tipo agora ali, eu tava falando agora com o Frade, nosso ex-estagiário. Cara, a gente teve uma ideia de uma estratégia que pode dar certo, mas pode ser que não dê. Eu só falei, cara, vamos fazer. Coloca, vamos testar, deu certo, legal. Não deu, tudo bem. Então, desapegar também, a gente falou do planejamento, mas também desapegar um pouco dessa marra do perfeccionismo e deixar as coisas fluindo, porque a gente só vai entender se funciona, se não funciona, quando a gente colocar na rua e ver se funcionou, se não funcionou. E se não funcionou, tudo bem, porque se não funcionou, provavelmente ninguém viu. E se alguém viu, foram poucas pessoas e às vezes a gente acha que as pessoas estão muito preocupadas com a gente. Mas, na verdade, cara, ninguém tá nem aí pra tua foto do Instagram, ninguém tá nem aí pra tua viagem, ninguém tá nem aí. Tipo, todo mundo tá com seus próprios problemas, com sua própria rotina, com seu próprio dia a dia. Então, não tenha medo de testar e errar. Não precisa desse perfeccionismo das coisas estarem completamente redondas antes de colocar na rua. Teve uma ideia? Bota na rua. A vida não tá nem pro teu planejamento. Exatamente. Aninha, obrigado. Show de bola. Foi muito legal. Mais um episódio, 14º episódio do Investidor de Relacionamento by Experiência. Sexta-feira que vem a gente tá de volta aqui no Spotify, no YouTube e em todas as plataformas digitais.